Por que há sempre uma disputa tão acirrada para ser o presidente do Senado? O que leva os candidatos a tantas articulações de bastidores, trairagens sem fim, puxadas de tapete e outras coisas ainda menos republicanas na disputa para comandar esta Casa de Leis? A eleição será nesta quarta-feira, primeiro dia de sessões desta nova legislatura. O vencedor terá 2 anos de mandato com direito a uma reeleição. Por enquanto, estão na disputa Rogério Marinho, do PL, Eduardo Girão, do Podemos, e o atual presidente Rodrigo Pacheco, do PSD, que tenta a reeleição. Aliás, você sabe qual dos candidatos é o mais aliado a Lula? Quais são os que estão ainda sob o domínio do ex-presidente Bolsonaro? Bom, eu sou Cláudio Osti e este é o nosso Papo Reto, ou Torto, como você preferir. Mas antes da gente continuar, acione o sininho para você receber os nossos novos vídeos, inscreva-se no canal e se você curtiu esta coluna, compartilhe. Bom, eu vou explicar porque é sempre muito tensa esta briga para comandar o Senado. Assim como ocorre na Câmara, o presidente do Senado tem domínio sobre as pautas discutidas na Casa. Isto não significa necessariamente que ele impõe unilateralmente todas as matérias que serão discutidas lá no Senado. É comum que ele consulte a mesa diretora e o colégio de líderes partidários para definir os assuntos prioritários. Mas veja bem, a decisão final sobre a pauta cabe ao presidente do Senado. Por isso é que ele tem muito mesmo poder nas mãos. Por ser uma das casas do Poder Legislativo Federal, a aprovação do Senado é indispensável para diversas matérias, como projetos de lei, propostas de emenda constitucional e medidas provisórias. E é também o presidente do Senado que define quais dessas propostas serão votadas e quando serão votadas. Outra coisa, o Congresso Nacional, que reúne a Câmara e o Senado, também é liderado pelo presidente do Senado. E é o Congresso que aprova ou rejeita os vetos presidenciais, que é uma outra decisão muito importante, né? Por ter a prerrogativa de definir os assuntos a serem votados pelos congressistas, a presidência do Senado é muito visada pelo presidente da República do momento. Hoje, por exemplo, é o Lula. É muito importante para o presidente da República que o presidente do Senado seja alinhado com ele, pois isso facilita a tal de governabilidade, palavrinha que você já deve ter ouvido muitas vezes. Um presidente do Senado que seja adversário do presidente da República pode complicar e muito os projetos do ocupante do Palácio do Planalto. Uma má relação com o legislativo pode atrapalhar ou até impedir o andamento de propostas do governo, gerar pressão no Planalto por falta de alinhamento político e até desembocar na abertura de um processo de impeachment. E tem mais. É o presidente do Senado que apresenta aos parlamentares projetos muito importantes, tais como documentos orçamentários, que é o Plano Plurianual, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes e Lei Orçamentária, tratados internacionais, definição dos subsídios dos próprios parlamentares e do presidente da República, bem como o vice e os ministros de Estado. Também deve tomar decisões dramáticas, como autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, aprovar os estados de defesa e de sítio
e autorizar intervenção federal. O presidente do Senado é ainda o terceiro na linha sucessória, atrás do vice-presidente e presidente da Câmara. Por estar na linha sucessória do presidente, o presidente do Senado deve ser brasileiro nato. Também não pode ser réu em processo judicial. E olha como são as coisas da política. O atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tenta a reeleição, foi o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro na eleição para o Senado em 2021, quando ele foi eleito para comandar a casa. Mas neste ano tem demonstrado mais proximidade com o governo Lula. Veja como a política é dinâmica, né? Pacheco foi eleito presidente do Senado com o apoio de Bolsonaro e agora pode ser reeleito com o apoio de Lula e do PT. Desta vez, o nome apoiado pela ala bolsonarista do Congresso é Rogério Marinho, do PL, ex-ministro do Desenvolvimento Regional de Bolsonaro. Ainda no campo bolsonarista, o senador Eduardo Girão, do Podemos, também se candidatou, mas convenhamos, tem poucas chances. Mas como dizem no futebol, veja bem, o jogo só termina quando acaba. E em política, a gente ainda só não viu vaca voar. De resto, tudo pode acontecer. Eu sou Cláudio Oste e esse é o nosso Papo Reto ou Torto. E agora que você já viu a nossa coluna, se você curtiu, não se esqueça, viu, de se inscrever no canal e de compartilhar. Mais uma coisinha, deixe o seu comentário aqui no canal, que ajuda a dar mais relevância para o canal e o YouTube fazer uma melhor distribuição da nossa coluna. Até a próxima!